E aí, tudo pronta? Tudo certo por aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um mergulho num texto que, assim, à primeira vista parece um manual de instruções bem antigo. Bem técnico, né? Exato. Êxodo capítulo 27, a gente tá com algumas bíblias de estudo aqui, com notas, até com umas imagens que vão ser nossas guias. Isso ajuda bastante a visualizar. Ajuda muito. E a nossa missão aqui é tentar ir além dessa lista de materiais, de medidas e entender a lógica por trás de tudo, sabe? O porquê das coisas. Isso. Por que tanta precisão arquitetônica num texto que é sagrado? O que essa planta baixa divina realmente quer dizer? Para começar, o texto já joga na gente uma lista de especificações para um altar. E parece mais um projeto de engenharia, sério. É verdade, os detalhes são impressionantes. É. Madeira de acácia, 5 côvados por 5 côvados, revestido de bronze. A gente começa por aqui. O que está por trás de tanta especificidade logo de cara? Com certeza. E o mais interessante é que nada aqui parece ser por acaso, sabe? Cada escolha, ela tem um peso. A madeira de acácia, por exemplo, ela é super densa, super durável, quase imune a pragas, o que é perfeito para uma longa jornada no deserto. Faz sentido. Já o bronze, no simbolismo da época, ele está muito ligado a julgamento, a uma resistência que aguenta o fogo. Entendi. Então, antes mesmo de qualquer sacrifício acontecer, a própria estrutura do altar já comunica uma coisa. Ela diz, isso aqui é sério, é duradouro e está relacionado a como a gente lida com o erro. E o tamanho também não é trivial, né? As fontes até convertem as medidas para a gente ter uma ideia. 5 côvados dão mais ou menos 2,2 metros de lado. Isso. E 1,3 metros de altura. É um quadrado quase da altura do peito de uma pessoa. É uma peça bem imponente. Muito. Mas o que me pega aqui é o seguinte. Eles constroem essa coisa super sagrada, cheia de regras, e aí colocam alças nela. O texto fala de varais para transporte, é um altar para viagem. Que ideia é essa? Essa eu acho que é a chave de tudo. A portabilidade define o tabernáculo inteiro. Ah, é? Sim, se a gente olhar o quadro geral, a ideia não é de um Deus fixo, sabe? Preso a um templo de pedra numa cidade. Claro. É a de um Deus que se move com o povo, que acampa com eles no meio do caos do deserto. Nossa, que imagem poderosa. Então, o centro da vida espiritual deles, ele precisava ser tão móvel quanto eles. O altar, o pátio, tudo era projetado para ser desmontado, carregado e reerguido. É uma teologia em movimento. Uma teologia em movimento, gostei disso. Agora, tem um detalhe arquitetônico que se destaca muito. As pontas, ou chifres nos 4 cantos do altar. Sim. Uma das nossas fontes, a Hallman, ela dá uma explicação bem prática, dizendo que achados arqueológicos mostram que essas pontas em altares antigos serviam para amarrar o animal do sacrifício. Exato, é a função mais utilitária, né? Mantinha o sacrifício no lugar, é lógico, é prático. Faz todo sentido. Mas, sei lá, parece simples demais para algo com tanto destaque visual. Tinha algum outro significado para essas pontas? Elas parecem importantes demais para ser só um gancho. Aí é que a história fica mais profunda. A outra fonte que a gente tem, a NA, ela traz uma camada simbólica que é poderosíssima. Ela cita outras partes da Bíblia. Conta mais. Tem uma história famosa, a de Adonias, que, com medo de ser morto pelo rei Salomão, ele corre para o tabernáculo e se agarra desesperadamente às pontas do altar pedindo asilo. Ah, sim, eu lembro dessa passagem. E ele não é o único. As pontas do altar se tornam o último refúgio, um lugar de proteção. Espera um pouco, isso é uma reviravolta. Pois é. Quer dizer que o símbolo do julgamento, o lugar onde o sangue era derramado pelo erro, é também o símbolo da salvação? No mesmo objeto? Exatamente. Isso muda completamente a imagem do altar. Muda tudo. O lugar mais perigoso do acampamento para o animal do sacrifício é, ao mesmo tempo, o lugar mais seguro para a pessoa que busca misericórdia. É um paradoxo incrível. Nossa! O altar concentra em si as duas ideias, a consequência do erro e a esperança do perdão.
Não é só uma peça de mobília sagrada, é um drama teológico construído em madeira e bronze. Uau! É uma dualidade impressionante. E pensar nesse objeto, com esse drama todo, sendo carregado pelo deserto. Mas ele não ficava solto, né? Imagino que tinha uma estrutura em volta, uma espécie de zona de respeito. Isso, exatamente. O altar era a peça central, mas ele ficava dentro de um grande pátio cercado. E como era esse pátio? As dimensões são de impressionar. 100 côvados de comprimento por 50 de largura. A gente está falando de uma área de mais ou menos 45 por 22 metros. É bem grande. Cercada por cortinas de linho branco. Imagina, no meio do acampamento, aquela área branca retangular. Devia se destacar completamente. Era uma forma de dizer, aqui dentro é diferente de lá fora. Uma fronteira visível. Isso. Entre o comum e o sagrado. Uma fronteira. E, pelo que eu vejo nas fontes, os materiais dessa fronteira também contam uma história, né? Contam e muito. As colunas que seguravam as cortinas tinham bases de bronze. Mas os ganchos e as faixas que ficavam mais em cima eram de prata. Eu entendi a progressão dos metais, bronze, prata, ouro, à medida que se chega mais perto do centro. Sim, essa hierarquia é fundamental. Mas é curioso que a prata, um metal precioso, seja usada em colchetes e faixas, coisas que parecem tão estruturais, tão pequenas. Por que não usar a prata em algo mais proeminente? Essa é uma ótima observação, porque mostra como o design estava totalmente a serviço da teologia. O bronze, como a gente viu no altar, está ligado à base, ao chão, ao julgamento. Então faz todo sentido que todas as bases das colunas do pátio sejam de bronze. Ah, claro. Como se todo o chão daquele espaço sagrado estivesse firmado sobre o princípio do julgamento. Entendi a lógica. E a prata? A prata, na Bíblia, é frequentemente associada à redenção, ao resgate. Usá-la nas partes mais altas, mais próximas do céu, mesmo em detalhes pequenos como ganchos, sugere que é a redenção que conecta e sustenta a santidade. As cortinas de linho. Exato. É uma mensagem sutil, mas, nossa, muito poderosa. Sobre o que firma e o que conecta aquele espaço. Então, o que está no chão fala de julgamento e o que está no alto fala de redenção. É uma linguagem visual muito sofisticada. Muito. E no meio daquelas cortinas todas brancas, a entrada se destacava. Ela não era branca. Não mesmo. Era um ponto focal. O texto descreve uma cortina enorme, de uns 9 metros de largura, toda colorida, azul, púrpura e carmesim, um portal vibrante. Sim, a entrada era uma declaração. Não era só um buraco na cerca. E as cores? Aquelas cores não eram aleatórias, de jeito nenhum. Eram as cores da realeza e do sacerdócio no mundo antigo. Azul era associado ao céu, ao divino. Certo. Púrpura era a cor dos reis, caríssima de se produzir. E o carmesim, do sangue da vida. Ao passar por aquele portal, a pessoa estava simbolicamente deixando o mundo comum para entrar nos domínios do Rei Divino. Era um convite visual, então. Um convite para um lugar de uma natureza completamente diferente. Ok, então a gente tem essa estrutura toda, o altar com sua dupla função, o pátio que cria essa fronteira sagrada, e aí o capítulo muda de foco, muda completamente. Da arquitetura macro, ele vai para um detalhe micro. Uma instrução que parece quase doméstica, mas que é tratada com uma seriedade enorme. O azeite para a lâmpada. Parece um salto, né? Mas, na verdade, é a conclusão lógica de tudo. Como assim? Depois de construir o espaço, a pergunta é: como ele será habitado? Como a presença de Deus vai se manifestar ali? E a resposta começa com a luz. Com a luz. E não é qualquer luz. A ordem é para trazer azeite puro de olivas batido. Por que essa especificação toda? Azeite não é tudo igual? O que significa batido? Batido se refere ao processo de extração. Hoje em dia a gente chamaria de azeite extra virgem, prensado a frio. Ah, entendi. É o óleo que sai das primeiras e mais leves prensagens da azeitona, sem usar calor. O resultado é um azeite de altíssima qualidade, que queima de forma limpa, com uma luz brilhante e praticamente sem fumaça. É o melhor do melhor, exato. E o princípio é o mesmo que a gente viu em toda a construção. Para Deus, se oferece o que é perfeito, o mais puro. Não pode ser qualquer azeite, tinha que ser a elite do azeite.
Entendi. A qualidade do material reflete a honra. E o propósito desse azeite de primeira era fazer arder as lâmpadas continuamente. A palavra continuamente aqui é muito forte. Muito. É uma responsabilidade enorme. A luz não podia apagar. Eu fico imaginando a pressão sobre os sacerdotes, Arão e seus filhos, que tinham que garantir isso desde a tarde até pela manhã, todo santo dia. Exatamente. E essa tarefa incessante tinha um simbolismo profundo. A lâmpada, que ficava dentro da tenda, representava a presença constante e vigilante de Deus no meio do seu povo. Claro. Pensa no cenário. Um acampamento no meio de um deserto escuro e perigoso. A escuridão lá fora era total, mas no coração do acampamento tinha uma luz que nunca se apagava. Um lembrete físico. Isso, um lembrete físico e constante, de que mesmo na noite mais escura, Deus estava ali, desperto, presente. Era um farol de esperança e segurança. E o texto termina reforçando que isso é um estatuto perpétuo, ou seja, não era uma regra só para aquela viagem no deserto. A ideia era para sempre. Sim, e isso transforma uma tarefa prática num princípio teológico duradouro. A necessidade de manter a luz acesa, de zelar pela presença de Deus, transcende o tabernáculo físico. Vira uma metáfora. Vira uma metáfora para a própria relação do povo com Deus através das gerações. É uma conexão que precisa ser ativamente mantida, alimentada com o que há de melhor, para que nunca se apague. Ok, vamos juntar as peças então. A gente começou com uma planta baixa que parecia fria, técnica. E o que a gente descobriu foi uma história. Uma narrativa visual. Isso. Um altar portátil que é, ao mesmo tempo, lugar de julgamento e de refúgio. Um pátio que usa a hierarquia dos metais para separar o sagrado do comum e nos ensinar sobre justiça e redenção. E, por fim, uma lâmpada que tinha que brilhar para sempre, com azeite mais puro, como um símbolo da presença incansável de Deus. Exato. E tudo isso, essa jornada que a gente fez, nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual? Hoje em dia a gente tende a pensar na espiritualidade como algo muito abstrato, uma coisa que acontece dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Sim, é verdade. Mas estas fontes mostram um foco imenso na dimensão física. Materiais, medidas, cores, luz, espaço. A reflexão que fica é: como a organização cuidadosa de um espaço físico pode moldar ou até transformar a experiência espiritual de quem entra nele? Boa pergunta. O que a gente perde, ou talvez o que a gente ganha, quando nos afastamos dessa atenção ao detalhe físico na nossa própria busca pelo sagrado.